Olá, tudo bem? Eu sou o professor Yuri Moraes, eu sou servidor da Câmara dos Deputados, trabalho no cargo de técnico legislativo, entrei na Câmara em 2014. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês de dois materiais que eu elaborei sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados. O primeiro material são 360 questões inéditas no estilo CESP-SEBRASP. Então, eu elaborei 360 questões com base em todo o regimento interno da Câmara e também com base no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Além desse material de regimento interno, das questões inéditas, eu elaborei também 547 flashcards, que são perguntas e respostas com base no regimento, para que você possa fazer uma revisão ativa. E esses dois materiais, tanto as 360 questões inéditas de regimento interno, como também os flashcards, são já com base na edição atual do regimento interno. Então, estou com o meu regimento interno aqui impresso em mãos, 25ª edição do regimento interno, 2023, publicada no dia 3 de maio de 2023. Então, é importante frisar essa questão do regimento interno atualizado. E agora, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem acessar esses flashcards. Então, esse material, ele é vendido, disponibilizado pelo Nota 11 Concursos, tá, do professor Vitor Cruz, mais conhecido aí no mundo dos concursos como Vampiro. E aí, se você quiser acessar, então, esses flashcards, eu vou mostrar para vocês agora na tela como que vocês acessam por meio da nova ferramenta do Nota 11, que é o Távola.com. Então, acompanhe comigo, vou compartilhar com vocês aqui a tela do Távola, né, que é essa nova ferramenta do Nota 11. Eu estou entrando aqui pelo meu acesso, então só vai aparecer os materiais que eu elaborei, e tem também aqui um material demonstrativo, né, da professora Tamires Barbosa, que são flashcards de língua portuguesa. Então, aqui, né, eu estou entrando com vocês aqui, então, no site do Távola.com. Vou pegar uma caneta aqui para a gente poder destacar alguns pontos. Então, acompanhe aí comigo o site aqui, ó, do apps, né, távola.com. E ao entrarem, né, vocês vão fazer um cadastro no távola.com, vão fazer o login, e quando vocês entrarem, né, vocês vão ter lá acesso a todas as disciplinas disponíveis. Vou mostrar para vocês aqui, no meu caso, o que eu elaborei, que é o regimento interno da Câmara. Tem também regimento do Senado, não é o caso, o concurso já passou, então a gente vai focar agora em mostrar para vocês o regimento interno da Câmara dos Deputados, tá? Acompanhe comigo. Então, vocês vão acessar ali o regimento interno. Essa semana, inclusive, o acesso está liberado, tá? Gratuito, para vocês entrarem, então, e conhecerem a ferramenta. Deixa eu só apagar aqui e a gente vai seguir, então, demonstrando como são as fichas de estudo, esses flashcards para você fazer a revisão ativa do regimento interno da Câmara. Então, vou abrir aqui o regimento interno da Câmara. Quando você abre, então, o regimento interno, tem todos os tópicos, com base, né, no sumário aqui, com base no regimento interno da Câmara. Então, vem ali a primeira apresentação da disciplina, vai disposições preliminares, órgãos da Câmara, sessões da Câmara, proposições, que é um assunto muito importante do regimento interno. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui de flashcards, apreciação das proposições, matérias sujeitas a disposições especiais, deputados, participação da sociedade civil, administração e economia interna, disposições finais e também o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que eu incluí, porque é um tópico geralmente cobrado nos editais do concurso da Câmara. Além de cobrar o regimento interno da Câmara, cobram também o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Agora eu vou abrir com vocês aqui, então, alguns exemplos de flashcards. Você, por exemplo, ao acessar proposições, vai aparecer aqui, ó, no assunto proposições, tem 43 fichas que eu elaborei. A primeira pergunta é bem simples, né? O que é uma proposição? E aí é interessante, quando você for fazer a sua revisão ativa por meio dos flashcards, você lê a pergunta, tenta responder, né? Então você raciocina ali, tenta responder, e depois você confere a resposta. Então vamos lá, o que é uma proposição? Conferir a resposta. E aí, com base no artigo 100 do Regimento Interno da Câmara, a gente tem que proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. E aí você vai, né, inclusive, colocar se você acertou fácil, mais ou menos, ou se você errou. Isso vai gerando para você um histórico de desempenho, para você saber como que você está no estudo daquela matéria. Então, uma pergunta bem tranquila, né, um primeiro exemplo.
passar para uma próxima aqui, pergunta quais são os tipos de proposição, e aí você tenta responder. Na sequência, você clica na resposta, né? Então vem aqui todos os tipos de proposição com base no regimento interno da Câmara, né? Então, proposta de emenda à Constituição, PEC, projeto de lei, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer, proposta de fiscalização e controle, e tudo isso com base no artigo 100, parágrafo 1º do regimento interno da Câmara. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Vou voltar lá para a sala de estudos, então eu vou fechar aqui esse modo. E vou clicar agora em proposições, só que agora a gente vai em regimes de tramitação. E aí uma primeira pergunta que é, quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser de 3 tipos. Quais são eles, né? Então, uma pergunta um pouco mais difícil sobre quais são os 3 tipos de regime de tramitação das proposições. Tenta responder sozinho e aí a gente vai conferir a resposta. Urgentes, de tramitação com prioridade e de tramitação ordinária. Isso está lá no artigo 151 do Regimento Interno da Câmara. Vamos passar aqui para uma próxima pergunta, um próximo flashcard. E aí vem, os projetos de lei com prazo determinado tramitarão com prioridade, certo? Então, e aí, está certo ou está errado? Vamos conferir a resposta? Sim, está certo, com base no artigo 151, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara. Próxima pergunta. De acordo com o regimento interno da Câmara, o que se entende por urgência, né? Então, vamos lá. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, ressalvadas as exceções. Isso está no artigo 152 do regimento interno da Câmara. E agora, vamos para uma última pergunta aqui que eu quero destacar para vocês. Ou melhor, antes ainda, né? Cite 2 requisitos regimentais que não podem ser dispensados, ainda que em regime de urgência. Então, a gente vai ver no regimento, né, que são 3 casos, eu pedi aqui 2. E aí, um mnemônico que eu criei para facilitar o estudo é o PQP, né? Daqui a pouco eu já vou explicar para vocês o que é o PQP. Então, vamos lá. São 3 casos, como eu falei para vocês, né? Então, 3 requisitos regimentais que não podem ser dispensados, ainda que em regime de urgência. O primeiro deles é publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias. Segundo, né, quórum para deliberação. E terceiro, né, pareceres das comissões ou relator designado. E aí vem o recurso mnemônico, PQP, ponte que partiu, não é o palavrão, ponte que partiu, P de publicação, Q de quórum e P de novo aí de parecer. Isso tem como referência, né, como base, o artigo 152 do Regimento Interno da Câmara. Agora, uma próxima pergunta que eu quero destacar para vocês. Vamos passar aqui para uma próxima. Quem poderá apresentar requerimento de urgência? Então, a pergunta também um pouco mais difícil. São 3 casos, né? Então, quem poderá, tenta responder sozinho e aí você vai para a resposta. Primeiro, então, 2/3 dos membros da mesa, quando se tratar de matéria da competência desta. Segundo, 1/3 dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número. E terceiro, né, por fim, 2/3 dos membros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. Então, 2/3 dos membros da mesa, 1/3 dos membros da Câmara ou líderes e 2/3 dos membros de comissão. Isso tem como base o artigo 154 do Regimento Interno da Câmara. Então, aqui, né, mostrei para vocês alguns exemplos de flashcards para você poder fazer uma revisão ativa do regimento interno da Câmara dos Deputados, para você complementar e aprofundar o seu estudo. Tá? Caso você tenha mais alguma dúvida, é só enviar para mim. Se for o caso, eu gravo um novo vídeo, explico melhor como que vocês podem acessar, adquirir também esse material, tanto de questões inéditas de regimento interno, estilo CESP, SEBRASP, são 360 questões, ou se você quiser acessar os flashcards, são 547 flashcards para você fazer uma revisão ativa de todo o regimento interno. É isso, muito obrigado a todos e até mais. Tchau!